O Rafa, André, se vocês quiserem ir, mano, pode ir. Começou a esperar o DBA mesmo. Boa noite, gente. Tudo certo? Boa noite, Nai. Tudo certinho? Bom? Marcelo, Natan, né? Sejam todos bem-vindos, mas eu queria dar um oi especial aí a Marcelo, Natan, tudo certinho, gente? Júlia, tudo bom, Júlia? Tudo bem, Certinho graças a assim. Deus. Massa, gente. Vai dar uns 5 minutinhos aí, né, pro pessoal. Como é que vocês combinaram aí? Não combinamos, Nai. A gente estava no seu aguardo, mas eu acho legal te dar aquela tolerância, porque tem sempre alguém que está terminando alguma tarefa no trabalho, Pronto. se atrasa um pouquinho. Tá bom, Dá uns fechou, 5 Lore. minutinhos, tá? Pronto, Tudo bem para combinado. quem tá aqui para quem já está na call, a gente dá esses 5 minutinhos? Tudo bem. Então, beleza. Já estamos gravando, né, pessoal? Isso, é isso que eu ia falar, Lore. Boa. Aproveitar o ensejo, gente, dizer que a gente tá mantendo aí as gravações, né, para subir no YouTube. E quem não teve a oportunidade de participar, conferir, né, acompanhar exatamente como é que foi nosso bate-papo, tá? Então, eu já iniciei aqui a gravação também, Lore. Beleza. Somos pessoas precavidas, então. Importante, né? Porque as últimas... Já deu, né, Lorena e Tinho? Acho que a gente já pode iniciar, não? É Sim. 19 Já e deu já 7, 5 né? minutos.
Vai esperar mais uns 2 minutinhos, não? 19 Acho que já podem. já deu, né? 12 pessoas. Acho que esse vai ser nosso quórum. Vou falar novamente, né? Hoje eu tô de stand-by aqui, tá? Porque eu tô em outras reuniões de trabalho. Podem tocar aí. Muito sucesso. Vou pedir para vocês apresentarem mais uma vez o GTS e após a gente já abre o microfone aí para a gente falar da Cubus, tá? Como é que é CQA na Cubus. Vamos que vamos, gente. Pois é, então, gente, boa noite a todos, né, mais uma vez. Só para a gente deixar todos bem alinhados, né, caso existam pessoas que não conheçam exatamente a proposta. Mas, assim, o Grupo de Testadores da Bahia, né, foi fundado em 2015 e esse ano, né, em mês de maio, completou aí 5 anos já que formada essa comunidade. Nós temos entusiastas na área, analistas de teste envolvidos, desenvolvedores, estudantes aí do técnico, do superior, né? Todos são muito bem-vindos à comunidade e nossa proposta é justamente promover encontros, eventos, divulgar vagas, né, da área, compartilhar aí conhecimento de ferramenta, sobre automação, todos os assuntos pertinentes aí à área de teste. Tá? Eu vou apresentar Marcelo, Natan e Júlia, estão representando a Cubus e vão compartilhar um pouco da experiência como CQA, né, como é que o andamento dos projetos de lá com a equipe de qualidade. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigado aí pela presença da galera. Olá. Meu nome é Natan, sou QA da Cubus. Vamos falar um pouquinho sobre a importância e a diferença que tem feito QA na Cubus. Para quem não conhece, a Cubus é uma empresa de tecnologia. A gente tem o principal significado criar tecnologia com significado. Fica aí o site se alguém quiser dar uma olhada nos cases da gente. A gente tem alguns cases, eu acho que alguns mais conhecidos são o Zig e o Zack. O Zack Luna atuou e eu atuo no projeto do BBNK. Eu sou que há uns 2 anos na Cubus, eu fui o primeiro a entrar. E é aquele negócio, né? Quando eu entrei era tudo mato, não tinha nada, não era um setor. E aí eu tive aqueles desafios de começar a CQA lá. Comecei como estagiário. Então, foi o desafio diário de tentar manter uma cultura de testes, de tentar ajudar cada vez mais aos desenvolvedores, às equipes. Uma pessoa que entrou muito, ele não tá, mas foi o Juan, acho que vocês devem conhecer. Ele entrou logo, acho que uns 6 meses após que eu entrei, e ele somou absurdamente, ele deu outro olhar ao QA na Cubus. Por exemplo, a participação em planes, isso vem sendo cada vez mais importante para o QA. A gente está definindo que o QA ele não só testa, mas ele está lá do começo do plane até a entrega. Então, foi bem importante essa evolução da Cubus teve e ajudou bastante a gente melhorar em relação a prazos, entregas, ao que nós entregamos hoje em dia da empresa. Luna vai falar um pouquinho mais de quando ele entrou. Então, pessoal, um tempinho depois, eu entrei na Cubus. Eu estou na Cubus já há 1 ano e em 1 mês. Já estou como que há mais ou menos 4 anos. E quando eu entrei na Cubus, de fato, já tinham cerca de 12 analistas de qualidade e as coisas já não eram todo mato. Já tinha algumas coisas bem estabelecidas, alguns grupos e algumas pessoas já tinham uma visão diferente do QA, e já tinha pessoas fomentando a ideia de criar um processo bem estabelecido para a área de qualidade, apesar de hoje a gente ainda não ter esse processo completo, mas já era pensado nisso. Pode passar, Marta.
Então, em relação à questão da área de qualidade, desde que eu entrei, o que a gente pôde perceber de pontos positivos e de importância da área de qualidade dentro da Cubus, que a gente identificou do começo da área de qualidade até agora, a gente percebeu melhoria nas entregas, né? Então, as entregas de fato iam para a produção ou iam para outros ambientes de fato com menos bugs, com menos coisas para melhorar de fato. Outro ponto que a gente percebeu, que a gente viu que é muito importante, é que o QA não é só aquela pessoa que testa, né? Então, como a gente está inserido desde um processo de planejamento de uma feature, de planejamento de um projeto, até a parte de manutenção, às vezes, a Cubus vê o QA como um profissional que tem uma visão muito abrangente em relação a vários stacks, tanto a parte de front, mobile, tanto a parte de back, parte de projeto, financeiro. Então, QA, alguns QAs assumiram cargos de liderança exatamente por a gente ter esse diferencial, né? A gente conseguir olhar o projeto como um todo e não pontualmente. A gente também melhorou alguns processos no sentido de reporte de bug, correção de bugs também, implementação de melhorias, o papel do QA em todo o ciclo de desenvolvimento. Então a Cubus percebeu que era interessante que a gente começasse a atuar não só na parte depois que o desenvolvedor entregasse a feature para testar de fato, mas também na parte de documentação, da gente já testar a parte das histórias de usuário. Então, desde aquele ponto, é interessante que o QA participe exatamente porque a gente já pode sanar dúvidas na hora do teste, ou então até mesmo questionar um PO sobre como aquela feature funciona, sobre como aquilo dali de fato deveria acontecer em produção ou não. Então, quanto antes a gente conseguir identificar o problema, menos custoso para a empresa de corrigir ele, né? Como a gente já sabe. Então, outro ponto positivo é que, basicamente, a Cubus não tinha muito foco em testes automatizados. Depois da chegada de QA nos times, a gente conseguiu implementar em alguns projetos. Eu trabalhei no ZAC tinha 0 de teste automatizado, então a gente conseguiu implementar muitos testes automatizados. O Thiago Pereira também, que está aí no grupo, ele implementou alguns testes também com outro framework no Credit Sexta, ele utilizou o Robot, até hoje o pessoal utiliza, então foi muito importante isso. Porém, nem tudo são flores, né? Pode dar uma passadinha, Nathan. A gente ainda tem pontos de melhorias. A grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda vê o QA como uma pessoa que tem que testar. Então, essa é uma coisa que devagarzinho a gente tem que ir melhorando, né? Essa ideia, que é diferente de testa, que garante qualidade, testa, só testa. Então, essa é uma coisa que a gente tem que mudar não só dentro da Cubus, mas também em muitas outras empresas. Outro ponto de melhoria que a gente viu que a gente precisava atacar especificamente dentro da Cubus seria na questão de testes automatizados mobile. Então, na Cubus a gente não tem muito essa rotina de fazer testes automatizados no tanto iOS quanto Android. Então, é um processo que a gente ainda está lutando para estabelecer, criar essa cultura dentro da empresa. Outra melhoria seria na questão de padronizar melhores processos, né? Como eu falei antes, quando eu entrei na Cubus, de fato, já tinha um processo interessante, onde a gente utilizava ferramentas para automação web, que era o Cypress. Então, todo projeto que utilizava automação web, a gente utilizava esse framework. Porém, ainda falta muita coisa, né? Falta teste de API, teste de estresse, mobile. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E um ponto também que a gente sempre tem que estar lutando dentro da Cubus é firmar mais os casos como peça importante. Então, garantir que as pessoas entendam que o que é importante, que o que de fato faz um trabalho necessário para a equipe, que apesar de não ter uma entrega visível como é um desenvolvedor, como é um designer, mas a gente tem outros tipos de entregas que são tão importantes quanto.
Então, essa é uma luta diária que a gente tem que estar tendo com os nossos líderes. Então, como a ideia desse Meet é um bate-papo, e eu acredito que essa foi uma breve apresentação que a gente está dando para vocês, para a gente abrir mesmo para perguntas, para a gente conversar sobre, e aí tá nosso contato se vocês tiverem alguma dúvida. O meu tá ali como e-mail, @cubos.io, mas eu vou mandar aí no chat para vocês. Só uma dentro, uma coisa que a gente veio conquistando bastante durante esses tempos foi o tempo de QA dentro das sprints. Antigamente era muito tempo do dev e, sei lá, se der tempo uma pessoa testa. E atualmente já está sendo colocado dentro das sprints o tempo do QA conseguir fazer suas funções ali dentro daquela sprint. Isso tem ajudado bastante, evitando testes corridos, evitando problemas que ocorriam por conta dessa correria que era entregar as coisas. Obrigada, Natan e Marcelo. Gente, vamos aproveitar esse momento. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma... Tá gravando sim, Paulo, você comentou. Então, aproveitar aí que Marcelo e Natan, né, a intenção é justamente que a gente faça um bate-papo, né, tirar dúvidas, sanar curiosidades aí que vocês tenham quanto à atuação de projetos. E aí vocês podem desativar o microfone, fazer perguntas direto aí a Marcelo, Natan, ou colocar no chat que a gente media aí, tá? Então, o pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos, né? E eles estão disponíveis aí para sanar curiosidades, né? Pronto, massa, Franklin. Ué, obrigado aí pela apresentação, tá, pessoal? Eu não sei se foi o Natan, não lembro o nome agora de quem foi a última pessoa que falou, mas comentou sobre um tema importante, né? E, inclusive, foi até uma palestra minha na semana retrasada, não foi, Nai? No sábado passado. E é um tema bem bacana, sobre testes mobile. Dia 13, eu vi você falando, comentando uns... Oi? Dia 13, para ser mais exata, 13 de junho. Isso, boa. Eu vi você comentando que aí na Cobos vocês não têm uma estrutura bem definida ainda, um framework para esse tipo de teste. Como é que vocês pensam em introduzir essa nova estrutura dentro da Cubos? Já que a gente está trabalhando com duas plataformas, com clientes totalmente diferentes, né? Quando a gente fala um perfil de iOS e um perfil de Android, como é que vocês planejam incluir isso dentro da Cubos? Acho que cortou, não foi? Minha internet deu uma zoada aqui. Tranquilo. A gente tá ainda engateando nisso. No projeto que eu estava, a gente chegou a olhar um pouco sobre um framework que foi esqueci o nome. Mas foi bem embrionário, a gente está... Isso, o Appium. Isso. Para poder a gente estabelecer como é que a gente faria isso. Primeiro a gente está tentando adequar um framework que consiga pegar todas essas demandas, e aí depois eu acho que vai ser mais o caso de testar, pelo menos começando pelo caso feliz, para ver se está tudo ocorrendo pelo menos como foi planejado, e aí depois a gente começa a fazer mais casos loucos aí de usuários que usuários podem acabar fazendo. Beleza. Tenho mais uma pergunta. Tem outro ponto importante, deixa eu só fazer uma complementação. A Cubos também está investindo em projetos Flutter, então foge um pouco do padrão de desenvolvimento iOS, um stack para iOS e um stack para Android. Então, recentemente a gente teve um projeto que foi o Saque Já, foi basicamente todo em Flutter, e o próprio Flutter já dá uma estrutura para a gente fazer testes mobile dentro do Flutter. Então, nesse projeto especificamente,
como cada projeto tem uma natureza diferente, a gente acabou utilizando o próprio framework dele. Então, a gente quer padronizar, mas não engessar as coisas. Boa. Vocês tinham comentado também sobre a questão de diferenças, né, entre QA, que é um tester, e etc., e falando sobre a questão de papéis. Quando a gente fala em QA automação, hoje o mercado fala muito em Agile, né? Ágil, que é ágil, vamos dizer assim. O Agile Tester, o teste ágil, o QA automação ágil, algo do tipo. Já vi várias empresas comentando sobre esses perfis de profissionais, né? Como é que vocês enxergam dentro de uma instituição onde ela valida ou tem uma maior proximidade com o perfil de um QA, aquele cara que está lá presente, trabalhando com o processo de qualidade, não com automação, com o desenvolvimento, vamos dizer assim, da automação. Tem empresas que elas treinam seus desenvolvedores para serem desenvolvedores de automação também. A Cubus, ela tá dentro dessa, ela tem essa visão também, ela tá dentro dessa estrutura. Então, basicamente, em relação a essa parte de automação, a Cubus, desde quando eu entrei, ainda parecia que ainda tinha aquela visão de, tipo, colocar o QA para automatizar tudo. Hoje em dia a gente já não tem muito essa visão. Então, tem uma coisa que, tipo, eu acabo batendo muito na tecla de que, tipo, a automação não deve ser focada apenas naquele tempinho que o QA tem de sobra depois que termina de testar, sabe? Então, eu acho que é muito importante determinar um tempo específico ou um QA exatamente para fazer automação, porque se você for sempre deixar aquele tempinho que sobra no fim da sprint para o QA fazer alguma coisa de automação, não é o suficiente. Então, eu acredito que a parte de automação deveria ser pensada como uma stack extra, sabe? Você ter alguém dedicado a isso, e não só aquele tempo que você, tipo, sobrou lá no final da sprint. A gente ainda não deixou nada definido em relação a isso, mas pelo menos algumas pessoas batem na tecla e a gente luta bastante por isso, de não querer automatizar tudo, é um ponto importante, e outro ponto importante é você colocar nas sprints a task de, tipo, desenvolver e tal, teste automatizado, para você entender também que, tipo, demanda tempo, demanda refatoração, demanda teste também no próprio teste automatizado. Então, não sei se respondi, mas a gente tem ido nessa linha. Só complementando, a Cubus está focada atualmente em aumentar a porcentagem de testes, tanto no front quanto no back, quanto no mobile, do próprio desenvolvedor, já fazer esses testes, pelo menos unitários, de quando as coisas estão sendo desenvolvidas, até para evitar erros no futuro. Em relação à automação, realmente a gente ainda está engateando. Atualmente são os QAs que fazem em alguns projetos, mas atualmente o foco assim, para os desenvolvedores é aumentar a porcentagem, a cobertura ali dos testes unitários, pelo menos. Natan e Marcelo, o pessoal tá tímido ainda, tá? Não tem ainda perguntas. Mas, por curiosidade, eu queria perguntar a vocês, como é que tá nesse cenário agora da pandemia? Como é que vocês estão, né, atuando? Teve, né, muita mudança significativa? Como é que tá lá na Cubus, né, o contexto aí de pandemia? Devido ao fato da gente ter a liberdade de poder trabalhar remoto algumas vezes, a mudança, pelo menos para mim, não foi tão impactante assim. Estão todos remotos atualmente, só que para mim não teve tanto impacto, porque eu acho que já estava acostumado a ficar alguns dias remoto, então eu estou conseguindo lidar bem. Em relação às equipes que eu participo, manteve o fluxo ali, o ritmo de entrega, está sendo bem
tranquilo em relação às entregas e como foi essa transição de presencial para remoto. Tem um ponto importante também que em relação a Cubos, ela tem dado toda a estrutura no sentido de tipo, fornecer todo o equipamento, cadeira, notebook, suporte, para a gente fazer o trabalho home office. Então, tem sido bem tranquilo e às vezes, talvez até um pouco mais produtivo trabalhar de casa no sentido geral do que trabalhar lá no escritório de fato, até pela questão de deslocamento e tal, a gente já não perde tempo com essas coisas. Tem sido muito positivo. É claro que tem um ponto que é mais em relação àquela questão de, tipo, geralmente quando tem um colega do lado, pode trocar uma ideia com ele, tirar alguma dúvida. Então, esse atraso na comunicação é um ponto negativo, mas colocando na balança, trabalhar home office está sendo muito mais produtivo. Massa, Marcelo, que bom. Deixa eu aproveitar aqui, no chat a Aline mandou a seguinte dúvida, tá? Na verdade já temos 3 perguntas aqui. A Aline perguntou o seguinte: como está a oportunidade de estágio, né, na Cubos? E aí ela emendou aqui com a pergunta, já que foi ela mesma que fez, deixa eu perguntar outra coisa aqui. O que é pedido em relação ao conhecimento? Eu acho que está vinculado, inclusive, a essa pergunta, né, sobre a oportunidade de estágio. Acho que atualmente, não posso dar certeza, eu acho que por enquanto a gente fechou as vagas em relação ao estágio. Eu acho que, assim, quase certeza que a gente fechou por esses tempos a oportunidade de estágio. Eu acredito que vai abrir. E em relação à segunda pergunta foi o conhecimento basicamente ter algum conhecimento já em relação a teste, saber algumas coisas sobre PDD, qualidade na prática, e eu não lembro se está pedindo JavaScript. Pronto. E uma outra pergunta? Não pede JavaScript, porém. Pode falar, Marcelo. Desculpa, né? Não, tranquilo. Não pede JavaScript, mas é interessante. É interessante você ter alguma bagagem teste automatizado em qualquer framework, com qualquer linguagem. Então, é muito importante. Eu vou mandar aí para vocês o site, que geralmente o Cubos publica vagas, e é só ficar atento. Qualquer coisa, eu acho que aí no canal, ela deve ter alguma proximidade mais com isso. Qualquer coisa, Ju, você tira a dúvida do pessoal relacionada a essa área, pode ser? Tem uma outra pergunta aqui, Marcelo. Lorena colocou assim, né? Quais estratégias, né, vocês propõem para alcançar o objetivo, mudar a visão dos desenvolvedores em relação ao papel do QA? Então, em relação a isso, a gente tem se unido recentemente. A gente percebeu essa necessidade de mudar essa visão do pessoal, e a Cubos tem um espaço muito bom em relação à troca de informação e aprendizado. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente possa fazer o que a gente chama de Sponge Tech, que são pequenas palestras, né, falando mais um pouquinho da área de qualidade para as pessoas entenderem, e também tem que ser um trabalho nosso diário. A gente tem que entender isso e, sempre que possível, reforçar a necessidade do QA e, tipo, especificar o que a gente faz melhor, porque às vezes tem gente que não sabe e, sei lá, vai lá e fala, vai, testa isso daqui, acabei de subir. E, tipo, as coisas não são assim, tem processo, a gente precisa seguir procedimentos. Então, nessas horas é sempre bom a gente reafirmar o que a gente faz, qual é a nossa função, e esclarecer as pessoas, até, tipo, para no futuro estar todo mundo alinhado em relação à importância de um QA.
É um trabalhinho de formiguinha. Aliado a isso, a gente também tem ganhado mais espaço em relação a espaço de fala em relação ao que vai ser liberado. Então, hoje em dia o hackear pode barrar, subir alguma coisa se ele achar que ainda não está bom, que pode oferecer melhorias. Isso tem ajudado bastante a posicionar o dev sobre o trabalho do QA. Não é só sentar ali e testar, mas verificar que está tudo ok, fazer as validações corretas e barrar, às vezes que ele não achar que seja que esteja bom para subir o que foi desenvolvido. Boa. Tem até uma pergunta também em relação a um tema específico. Como é o processo de vocês em relação à estrutura da qualidade, desde o momento em que vocês trabalham no inception ou no refinamento até a entrega desse produto em produção? Como é a participação desse QA nessa rotina? Quer falar aí, Nathan? Bom, tudo começa no planning, a gente participa do planning se for alguma funcionalidade nova. A gente já começa ali a escopar as coisas que podem vir a acarretar, a gente tá em todos os plannings, principalmente na equipe que eu trabalho. A gente tenta ali já começar a esboçar um documento seja caso de teste ou seja caso de uso, para antes do desenvolvimento a gente já ter esse documento. À medida que as coisas são liberadas, a gente vai testando ali, vai verificando o que está correto, está errado, retorna para o dev alguma coisa errada. Melhorias são sempre bem vistas pelos líderes de projetos, então a gente sempre que a gente fala melhorias, são adotadas pelo líder dentro daquela sprint para poder ficar a entrega a melhor possível. E na entrega, a gente manda os documentos que a gente fez junto com as evidências para o cliente. E as ferramentas de gestão, vocês utilizam alguma para gerenciar reportes de bugs? Então, a gente acaba não utilizando nenhuma ferramenta específica voltada para a gestão de bugs, tipo um antes da vida, mas a gente basicamente faz o track deles por sprint, tanto no Gira quanto no ClickUp. Não é o ideal, está longe do ideal, mas de certa forma a gente consegue trabalhar bem assim. Tem sido suficiente para a gente por enquanto. Sobre a pergunta Não, pode falar, Nathan. O que eu ia comentar é porque tem mais perguntas aqui. Pronto, mas pode falar sim, fique à vontade. Sobre a pergunta, além do Cypress, vocês utilizam mais algum framework de automação? Se sim, algum referente a teste de API? Atualmente, quando a gente já está fazendo ali no Cypress, a gente costuma testar a API junto, e o outro a gente está tentando ainda adotar o Appium para teste mobile. Pelo menos na minha equipe, eu acho que Luna já usa o próprio Flow. Vocês já pensaram em fazer algum gerador justamente para otimizar esse tempo que vocês falaram em relação ao processo de automação ficar para o final e demorar um pouco? Vocês já tentaram criar uma estrutura de gerador de código para automação, justamente para facilitar o trabalho de vocês? Para ser bem sincero, a gente nunca pensou nesse caso, não. Pelo menos as equipes que eu trabalhei, a gente nunca pensou nisso. Não sei as que Nathan trabalhou, mas é algo que seria muito interessante. Eu vou até anotar aqui. E obrigado pela ideia, Frank. Beleza, se precisar de ajuda também, pode chamar, mano. Esses pontos assim. Valeu, velho. Obrigado pela disponibilidade. Achei bem bacana a conversa com vocês, tá?
de entender como está o processo daí de Salvador. E vocês trabalham, só uma outra dúvida, vocês trabalham no modelo de tribos e squads? Ou é um modelo mais tipo ágil, meio ágil, meio cascata indo pro ágil? Porque vocês falaram de gerente de projetos, vocês falaram de trabalhar dentro de documentações. Atualmente, vai muito do projeto. O meu, por exemplo, já teve vários tipos, mas hoje em dia tem squads que às vezes variam, às vezes são bem fixas. A gente está tentando manter o mais fixo possível para evitar perda de tempo de pessoas dentro do projeto. Mas atualmente o meu, por exemplo, trabalha com squads. Boa. Vocês têm um modelo também de testes que vocês aplicam dentro da estrutura do que os desenvolvedores fazem? Se vocês aplicam um exemplo, eu estou desenvolvendo um website. O que eu preciso testar desse website? Tal, API. Beleza. Então tem um script para... Beleza. Tem um checklist de teste da API. A partir de UI tem um checklist. Eu preciso fazer um teste de carga para ver se realmente tem muitas pessoas utilizando, se isso segura. Preciso fazer um teste de script de banco. Vocês aplicam essa estrutura de teste dentro das squads? Atualmente, assim que é definida a funcionalidade, a gente consegue definir como, se é possível testar aquilo, e aí a gente começa a definir o tempo que a gente vai ter para automatizar aquela funcionalidade, mas em relação a scripts não. Aí é mais uma outra boa ideia. E aí, pessoal, aqui é o Vitor. Eu queria saber de vocês se, além dos testes funcionais, né, que vocês aplicam, se vocês utilizam algum para testar algum não funcional, como carga, performance, se utilizam, por exemplo, Demeter. Aí eu queria saber de vocês se tem essa aplicação dos testes não funcionais. Em relação aos projetos que eu trabalhei, Vitor, a gente não utilizou nenhuma ferramenta de teste não funcional, porém alguns projetos já utilizaram sim. Tem um colega nosso, o Amaral, a gente desenvolveu recentemente uma plataforma que foi o Psyo, que é de apoio psicológico. Se eu não me engano, o Amaral utilizou o Demeter exatamente para fazer esse teste de carga, porque como é uma ferramenta que está sendo usada exatamente para dar apoio psicológico a pessoas na pandemia, então a tendência é que muitas pessoas de fato precisem de apoio psicológico. Então, pelo que eu me lembro, o Amaral utilizou essa ferramenta para verificar a quantidade de acessos simultâneos que estavam tendo. E foi o Demeter mesmo. Eu acho que respondeu a Vitor aí. Mais uma pergunta aqui para vocês, meninas. Justamente para entender um pouco o formato da documentação de teste que vocês utilizam. E aproveitar, tá? Antes de passar a voz para vocês, dizer ao pessoal que podem ficar à vontade, tá, gente? Rodolfo, Paulo, Liliane, Leonan, se quiserem tirar dúvida, podem desativar o microfone e perguntar, tá? Vou passar para Marcela e Natan novamente. Atualmente, o formato a gente está usando um BDD, a gente começa a escrever os casos de testes, os cenários de teste através do BDD, e por enquanto é só isso, mas a gente está pensando em adicionar mais documentação. Eu queria muito partir mais para tentar os casos de uso, eu acho bem legal. Porém, o BDD tem agradado tanto a clientes quanto a gente está escrevendo. Já ajudou bastante.
Tem mais... Você falou de BDD? Só uma dúvida. Essa construção do BDD, vocês utilizam somente para vocês QAs? Ou isso é compartilhado com o PO e com os desenvolvedores? Então, lá no ZAC, por exemplo, que eu trabalhei, há um tempo foi compartilhado com os desenvolvedores, sim. Eu escrevia os BDDs e validava com o PO. Então, ajudou bastante a reduzir a quantidade de bugs que iam para outros ambientes. E o interessante também é que um dos objetivos do BDD também é sanar, dialogar com o stakeholder também, né? Que era interessante. Então, recentemente a gente utilizou o BDD para documentar um projeto inteiro, que foi o Saque Já, e a gente entregou isso para o cliente como um artefato. Então, não só para a parte de desenvolvimento no sentido de meter mão no código, mas também para entendimento do sistema. Então, tem sido um documento ajudar tanto o tester, quanto o stakeholder, quanto o desenvolvedor. Boa. Eu tenho uma pergunta um pouco mais profunda, né? Nem mais na área só de tecnologia, agora é abrangente, tá? Como é que tá o processo relacionado a salários da Cubo em relação ao perfil de qualidade? Como é que vai? Vai de como vocês falaram aqui, né? Acho que tem o estagiário de qualidade, até qual nível vocês têm também? Como é que tá essa faixa salarial aí em Salvador? Em relação à faixa salarial, não tenho como especificar direito, mas recentemente houve um questionamento na Cubus, até por parte de mim mesmo relacionado a isso, e a Cubus está estruturando um processo exatamente para implementar melhor esse processo de entendimento do perfil de qualidade para atrelar a questão salarial. Mas pelo que a gente sabe até agora, pelo que a gente aplica, são 6 níveis em cada perfil. Então, estagiário, se não me engano, vai de estagiário 1 até 6, júnior, pleno, sênior, também vão de 1 até 6. Estágio é de 1 a 3. Opa, então é isso mesmo. Massa. Teve mais perguntas aqui, meninos. Emerson fez, né? Vou deixar vocês lerem, então, né? Que vocês leem e respondem. Pronto, o Emerson Santos perguntou se a gente realiza testes manuais, quais costumam usar e em que casos. Então, a gente utiliza bastante teste manual, geralmente em fases que não é o ideal automatizar, que no sentido é aquela fase de produção em que a feature não está bem estabelecida, então a gente costuma validar manualmente e fazer testes exploratórios. E após que a feature está bem estabelecida, vai para produção ou para algum ambiente mais estável, aí sim a gente pode fazer automação e garantir que os testes não vão quebrar. Tem uma pergunta aí sobre processo seletivo que eu posso falar um pouquinho. Pode ser? À vontade, Ju. Fala, Ju. Boa noite, primeiro. Eu sou Júlia, argentina da Cubus. E trabalho na área de recursos humanos e comunicação. Bom, aí perguntaram como vocês fazem para selecionar candidato para determinadas vagas, somente currículo, indicação de vaga. A gente trabalha muito com indicação, tem um sistema de indicação interna, sempre incentivando as pessoas, porque isso é muito legal. Quando alguém que está trabalhando na Cubo, em alguma das áreas, indica outra pessoa, a gente confia muito.
Mas também estamos, a gente recebe os currículos das pessoas nesse link que eu mandei ali. A gente utilizava a plataforma da GAP, que é o link que mandou primeiro Marcelo. Só que atualmente, como diminuíram a quantidade de vagas e na pandemia, tudo juntou aí, a gente parou de utilizar a plataforma, mas em breve começaremos a utilizar de novo e estamos usando esse link que eu mandei aí, vem para Cubos. Brevemente, a gente primeiro faz uma leitura, uma pré-seleção a partir dos currículos que chega para a gente. Depois é enviado um desafio técnico e depois do desafio a gente chama para uma entrevista, no caso era presencial, agora foi videochamada, para conhecer um pouco mais a pessoa em questões comportamentais e também conversar um pouco sobre o desafio que fizeram. Se tiver alguma outra dúvida, pode falar. Sim. Júlia, eu tenho agora. Em tempos de um novo mundo, como a Cubos enxerga essa estrutura de processo seletivo, já que a gente, apesar de que já antes da pandemia já era um pouco diferente, né? As empresas não estão mais fazendo, pelo menos as empresas que eu passei, as empresas que eu atuo também, elas não estão mais fazendo entrevistas mais com o colaborador tete a tete, né? Tete a tete, porque frente a frente, vamos dizer assim, é mais remoto, ou Skype, ou Google Meet, ou outras ferramentas específicas. Como a Cubos está vendo esse novo mundo aí em relação a esse processo seletivo? Assim, a gente já fazia, por exemplo, o processo seletivo por videochamada, porque a gente trabalha também com pessoas que são de outras cidades. Então, as vagas já estão abertas para pessoas que não necessariamente estão em Salvador. E nos adaptamos a essa realidade. Para a gente sempre é melhor se a pessoa conseguir vir, por exemplo, morar para Salvador, mas em muitos dos casos, geralmente, fica morando nas suas cidades, mas a gente costumava, digamos, trazer essa pessoa passar um mês com a gente para conhecer a cultura, porque o que a gente vive no dia a dia no escritório é uma cultura muito forte que, às vezes, no remoto, tem que buscar de outras formas, mas consegue também. Então, nesse sentido, é fácil a adaptação nessa situação, nesse contexto que a gente está vivendo de processo seletivo por videochamada mesmo. Eu não trabalho especificamente com processo seletivo, é uma outra colega, que é Rafaela e Beatriz, mas não sei se eu respondi sua pergunta, tenho outra dúvida em relação a isso. Nossa, você respondeu, sim. Tá bom. Uma coisa que eu queria perguntar, rapidinho, Natan, deixa eu fazer logo. Tá. Eu queria saber se a Cubos tem algum incentivo quanto à certificação, na verdade. A gente chegou a conversar sobre isso, só que nessa loucura, acabamos deixando para lá. Atualmente não, mas a gente já tocou no assunto, acabou ficando para lá por conta desse tempo de pandemia, mas foi um bom lembrete. Eu já ia pedir aqui já o link de inscrição para a vaga, que eu já ia mandar meu currículo já, se aceitasse isso. Tinha que ser Franklin, né? Olha pra aí. Gostei. Eu tava vendo aqui que tem uma pergunta para vocês no home office. Não sei se alguém já respondeu isso, mas para vocês no home office melhorou o trabalho, a produtividade de vocês? Se sim, como impactou positivamente? Acredito que a gente já tenha tocado no assunto um pouco mais cedo, mas no meu caso especificamente, sim, melhorou a produtividade, principalmente pelaquela questão de deslocamento. Quando
e eu não tenho carro, né? Então eu tenho que ir de ônibus, metrô para Cubos. Esse tempo, às vezes, é 1 hora e meia para chegar, 1 hora e meia, 2 para voltar. Então aí são 3 horas que você, entre aspas, perde no dia. E isso pode ser convertido para um descanso, uma pausa, e isso, de certa forma, acaba se convertendo em uma melhora no seu trabalho, né? O tempo que você está se deslocando de ônibus, você pode pausar, dar um descanso. Então, com certeza, para mim especificamente, tem melhorado a minha produtividade, sim. Acredito que pelos mesmos motivos, para mim, melhorou absurdamente. Outra coisa que melhorou bastante é a comunicação pelo Slack, tem melhorado cada vez mais. Acho que quando estava presencialmente, ficava muitas conversas pessoais e não iam muito para o Slack. Eu acho que isso veio a melhorar o entendimento da suíte, o entendimento de tudo, porque fica de tudo registrado, a pessoa pode voltar para ler, isso ajuda bastante. A Curbos também deu bastante suporte a gente com o Meet, sempre foi incentivado dentro da empresa a utilizar o Meet para poder ter reuniões. Isso também veio a calhar bastante agora. Qualquer dúvidazinha, qualquer fluxo, caso não tenha entendido, a gente vai ali no Meet e consegue resolver essas questões. Eu queria acrescentar também algo sobre isso. Em termos gerais, pelo que eu tenho falado com as pessoas, sim, melhorou. Não sei se melhorou ou pelo menos mantiveram o trabalho e a produtividade, como Natan e Luna falaram sobre o tempo de deslocamento, por exemplo, isso é uma grande vantagem, mas também tem outra realidade, né? Algumas pessoas podem ter dificuldade enquanto infraestrutura para trabalhar em casa, questões de convivência, de espaço para trabalhar, então não foram tantos casos que eu vi, mas também é uma realidade que algumas pessoas podem estar passando, e a gente também tenta ter isso em consideração, no sentido de se alguém em algum momento precisar fazer uma pausa ou resolver alguma questão familiar, o problema tem essa flexibilidade também. E outro grande aprendizado que eu vi com isso de todo mundo começar a trabalhar remoto é das pessoas em relação às pessoas que já trabalhavam remoto de outras cidades. Meio que todo mundo estando nessa situação entendimos um pouco mais o que já algumas pessoas viviam trabalhando remoto desde outras cidades. Então, por exemplo, no futuro a gente pensa de que quando tem uma reunião que vai ter uma pessoa de outra cidade, quando a gente volte para o escritório, é bom todo mundo estar por Meet mesmo, que aí é melhor a comunicação, por exemplo, para a pessoa que está fora ouvir tudo direitinho. Então, isso acho que também foi um grande aprendizado. Boa. Júlia, você estava comentando um ponto importante, home office. Em tempos atuais, né, as empresas estão meio que se adaptando a esse novo momento, assim, esse novo mundo, vamos dizer, como eu já tinha falado antes, de trabalho remoto. A gente tem como exemplo algumas empresas como a Recarga Pay, que adiou o seu processo de volta para a empresa, ou seja, esse ano não volta mais e as pessoas vão continuar trabalhando remoto, mesmo se acharem a cura ou etc. A gente tem um caso da XP, que é uma colega nossa aqui do grupo trabalha também, que a XP eu acho que manteve o trabalho remoto, a Lorena pode até complementar isso para mim. E a gente também tem outras empresas, como a empresa que eu trabalho, que ela não tem tipo uma visão ainda de quando voltar, porque realmente hoje o processo dentro da nossa instituição, ela tá andando bem e a gente está fluindo e entregando as demandas, não só a parte de tecnologia, né? A empresa não se gira só dentro da parte de tecnologia, mas de um completo, de um todo. Como a Cubos, ela tá vendo o amanhã, né? Vamos dizer assim.
Hoje a gente está falando de um momento em que a gente só está de home office por causa dos problemas que vem acontecendo. A pandemia está aí, a gente preserva muito os colaboradores, vamos dizer assim, e realmente é impossível das pessoas estarem em contato, né, se aglomerando em si. Mas quando isso passar, como é que a Cubus está pensando? Qual é a cultura que a Cubus vai incluir dentro do seu processo de trabalho? O home office vai ser uma coisa meio que contínua, né? Tipo, eu quero fazer um home office hoje, eu posso fazer, claro, né? Lembrando que do conceito de home office não é fazer home office para a gente ir pagar uma conta ou não trabalhar. Home office é um trabalho, as mesmas horas de trabalho que a gente tem. Como a Cubo está planejando e pensando nesse caso específico? Franklin, a gente ainda não tomou uma decisão, como já fizeram algumas empresas, por exemplo, o software que a gente utiliza para processo seletivo, ela já divulgou a decisão de que só vão voltar para o escritório em 2021. A gente não tomou essa decisão ainda. Estamos esperando um pouco para ver como continuam as coisas. Já começamos a pensar no que muitas empresas também estão fazendo, que é a retomada de... ele saiu. Aí voltou. O projeto retomada, que a gente fala para ver qual vão ser as etapas de volta para o escritório. Então, a gente imagina que num primeiro momento são muitas poucas pessoas e as que têm menos risco, as que vão voltar para o escritório, e assim vamos ir passando de fase em fase até que em algum momento cheguemos ao que era antes, ou algo similar ao que era antes, mas ainda é um pouco na incerteza, mas já nós estamos planejando e pensando como vai ser essa retomada. Mas, como eu falei, a gente, a partir de ter feito trabalho remoto meio que de um dia para outro pela força, a gente teve que adaptar algumas coisas, a gente acelerou nosso processo, por exemplo, de criação de uma política de trabalho remoto, fizemos uma capacitação com a liderança de como lidar com as equipes em trabalho remoto no contexto da pandemia, porque tem todos esses outros fatores que a gente estava conversando que também influenciam em como as pessoas podem estar se sentindo nesse momento. Então, acho que a partir de que a gente, com todos os aprendizados que a gente está tendo nesse momento, quando a gente volte, vamos ter uma rotina de trabalho remoto muito melhor para mim. A gente já tinha essa flexibilidade de que as pessoas que precisarem podiam fazer trabalho remoto, tinham que avisar com antecedência, e temos algumas regrinhas como precisam estar em momentos importantes da equipe, como os rituais. Então, todo dia tem o daily, que é um momento que falam como estão indo as coisas, e todo mundo precisa estar. Se você não vai estar lá, tem que avisar com antecedência. Então, eu acho que quando a gente voltar, o processo de trabalho remoto vai ser melhor, mas, ao mesmo tempo, vamos manter, eu acho, digamos, as nossas idas para o escritório, porque tem uma cultura forte de trabalhar no escritório mesmo, de estar do lado do colega e trocar ideias, de estar mais lá junto mesmo. Então, isso eu acho que a gente não vai perder. Boa, Ju. Em relação à pergunta do Emerson, desculpa, Franklin, você quer falar uma coisa? Não, só agradeci pela resposta. Beleza. Em relação à pergunta do Emerson, como vocês se organizam em rotinas, etapas e planejamento para testar um software? Então, Emerson, basicamente, como a maioria dos QAs já estão inseridos desde a parte do planejamento da feature junto com os POs até o momento que o desenvolvedor entrega uma feature,
a gente se planeja vendo casos de uso, história de usuário e etc. Geralmente, a gente tem um board, tanto no Gira quanto no ClickUp, que a gente pode ter uma coluninha to test. Então, a gente pode ver o que está em andamento, o que está para a gente testar e se planejar relacionado a isso. É interessante também que alguns projetos a gente tem atribuído story points nas features que a gente testa, até porque isso daí dá para tirar aquela ideia de que a gente pode testar algo em um dia, sabe? O último dia da sprint, o cara vai lá e entrega. Tipo, você às vezes não testa em um dia. Você precisa de 2, 3 dias para validar de uma forma que você possa garantir a qualidade daquela feature. Então, o planejamento está indo mais ou menos nesse caminho. Ué, alguém tem mais pergunta, pessoal? Acho que foram muitas dúvidas, né? Tem uma pergunta, Franklin. Deixa eu aproveitar aqui. Eu lembro, no início da apresentação, né, me chamou a atenção que vocês... Deixa eu até colocar aqui. Me chamou a atenção que vocês colocaram assim, né? No começo era tudo mato, né? Eu queria saber como é que foi esse contato inicial, né? Como é que ficou essa visão? Eu já participei de algumas empresas que estavam... não tinham, né, equipe de desenvolvimento, ou não tinham uma equipe de qualidade, não tinham uma equipe de teste. E assim, pelo menos como experiência pessoal, foi um pouco complicado, né? Chegar a essa questão da compreensão, a gente precisou fazer algumas intervenções, né, quanto à conscientização e tal. Então, assim, pegando o gancho aí do que vocês comentaram, né, que no início era tudo mato, como é que foi o início, né, com vocês? Como é que foi a visão do desenvolvedor? Até porque é um tópico até que a gente, né, termina abordando aí, que é justamente essa questão da psicologia do teste, né? Essa questão de estar interagindo, né, com a equipe de desenvolvimento, deles terem uma visão que vocês estão ali para apoiar, né, fazer uma entrega com qualidade. Como é que foi esse início, né, na Cubos? Como é que foi para vocês? Bom, assim que eu entrei, foi bem acolhedor em relação à liberdade que foi me dada de falar que era um caso na época teste na plataforma, porém eu não tive muita resistência em relação a teste, ao que testar, de não quererem, não levarem a sério. Eu acho que foi sempre falado pelos líderes que as coisas seriam testadas e caso fossem recusadas, iriam voltar para o desenvolvimento. Então, no meu caso, foi bem tranquilo em relação à aceitação dos devs, em relação a teste. Eu acho que o único problema que a gente teve foi mais em relação a definir já essa entrada do QA nos planes, ali na hora de estar fazendo, planejando as funcionalidades. Isso demorou um pouquinho. Eu acredito que se tivesse feito isso antes, teria um papel mais sólido do que hoje em dia, mas isso ainda bem que mudou, e isso está garantindo, isso vem dando resultados que são features mais bem planejadas e entregues aos clientes. Eu acho que isso veio ajudando a diminuir a quantidade de problemas que a gente acaba encontrando em partes finais de desenvolvimento. Eu acho que a Cubos ter entendido isso ajudou a melhorar o processo em si. Obrigada, Marcelo, pelo retorno. Gente, todas as perguntas foram respondidas. Assim, se vocês quiserem desativar, fiquem à vontade. Não precisa só pelo chat, ser apenas pelo chat, não. Vocês podem
desativar, perguntar. A intenção é realmente que seja um bate-papo, então fiquem bem à vontade. Eu acho que não tem mais, né? Perguntas. Vamos, galera. Perguntas, dúvidas. Essa galera tímida. Vamos trocar figurinhas. Vamos falar sobre o nosso processo também. Caso alguém tenha dúvidas aí, conversa com o pessoal. É importante. Oi, pessoal, tô de volta. É a Lorena aqui falando. Ixi, vem a Lore. Quando ela vem assim, é bom. Pergunta. Não, na realidade, eu fiz algumas pequenas perguntas aí no decorrer, né? Mas eu acredito que o pessoal da Cubus conseguiu já sintetizar muito bem para a gente qual que é o cenário deles, quais as técnicas, quais tipos de teste. Agora eu gostaria de saber, assim, eu sei que estamos vivendo um momento de trabalho remoto, mas em relação ao ambiente, como que é o interpessoal, assim, de vocês? É legal o relacionamento? É bom? É gostoso trabalhar na Cubus? Vocês se sentem bem, sentem à vontade? Vocês têm aquela garra, acordam de manhã com aquela motivação para trabalhar, sabe? Com testes. Vocês têm esse esmero, esse empenho em atuar como que as dentro da Cubus? Falem um pouco mais sobre isso. Obrigado pela pergunta, Lore. Em relação a mim, sim, eu sinto esse empenho, essa vontade de trabalhar. É muito legal, basicamente, porque o pessoal te dá muito ouvido. Então, você trabalhar em um local que as pessoas ouvem o que você fala, não só ouvir por ouvir, mas ouvir, processar aquilo e ter te dar um feedback em relação àquilo que você fala. Então, você sente que seu trabalho, de fato, é útil. Fora não só a questão do trabalho, mas também a relação com os colegas. Existem grupos que o pessoal toca, grupos que a galera joga, então tem aquela sensação de pertencimento, não só pela questão do trabalho, mas também pela questão identitária, sabe? Você se identifica com algumas pessoas, você leva pessoas de outros projetos para sua vida, então isso acaba tornando o ambiente dentro da Cubus muito, muito bom de trabalhar. Massa, muito legal. Alguém mais? Alguém? Rapaz, que massa ouvir isso, hein? Importantíssimo isso, hein? Saber além da parte técnica, né? Saber que o interpessoal também impera ali, que vocês têm o desejo de trabalhar ali dentro. Acho que essa é a vantagem, né, de qualquer profissional, né? Além de ter a empresa fornecer a estrutura técnica, também a pessoa ser valorizada, né? E foi como ele falou isso, né? A Cubus, ela nos dá liberdade, né? Isso é importante. E essa liberdade, se ela te deu liberdade, porque realmente você está representando, né? E isso é bem, bem importante. 100%, Franklin. Com certeza, né? As coisas fluem. Mas, pessoal, da minha parte, eu agradeço bastante aí pelo bate-papo de hoje, tá? Pude pegar vários insights, assim, de coisas diferentes que vocês atuam no dia a dia de vocês. A gente também pode trocar muitas figurinhas, né? De informações, boas práticas, entender também o contexto. Agradeço a cada um de vocês, agradeço a Júlia por estar passando informações sobre a parte mais pessoal, né? Trabalhar com pessoas, como a gente chama de DP, né? Departamento pessoal. Não sei se é isso, Júlia, mas você pode me corrigir também, tá? Pode falar. Não, que o que se chama de DP geralmente é mais a parte burocrática, né? Que faz a contratação, as férias. DHO, então, né? Chama de DHO. Eu trabalho mais com a parte de eventos internos, externos e o programa de bem-estar.
de saúde Ah, que tem. isso. Na nossa empresa a gente chama isso de DHO, que é a Legal. parte mais interpessoal, né? Entre os colaboradores, visual, Não levantando entendo. isso. Isso é importantíssimo, tá? Eu agradeço a vocês todos aí por ter colaborado com esse tema importante, ter trazido aí o pedido da empresa aí, pelo menos diferente no contexto que eu tenho vivido aí, né? No meu tempo de moradia, de trabalho em Salvador, eu nunca não, né? Passei por uma empresa que tinha esse mesmo contexto, mas não tão mesmo, né? Vamos dizer assim. Mas eu vi que a Cubus ela está um pouco avançada mesmo, atendendo muito às expectativas de mudança do que a gente tem hoje, né? As empresas estão muito em visão de um outro lado, né? Uma outra cultura, trazendo isso mais para próximo, para perto, né? Isso é importante. E obrigado, galera. Valeu por tudo, tá? Eu também, em nome da Cubus, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz na Cubus, e não só em relação a Cubus, mas também em relação ao trabalho que o GTS tem feito aí para melhorar, né, o cenário de qualidade de testadores em Salvador, e tem sido muito importante. Se vocês quiserem bater um papo depois, eu também estou lá no grupo, se quiserem trocar uma dúvida ou trocar uma ideia, esclarecer uma dúvida em relação a algo que não lembrou aqui agora, ou para mim, ou para o Natan, ou para a Júlia, podem me mandar aí que eu direciono ou mesmo respondo. Agradeço. Muito obrigado, galera, pela oportunidade aí de a gente apresentar um pouquinho mais da nossa empresa. Quem livre para perguntar, tô lá no grupo, qualquer coisa, pode falar lá que a gente vai tentar solucionar essa dúvida. Muito obrigada, tá? Marcelo, Natan, Júlia, pela disponibilidade, a todos pela presença. E eu vou aproveitar aqui só para compartilhar, para caso tenha alguém, né, que seja a primeira vez que esteja aí participando do GTS, compartilhei minha tela aqui rapidinho, só para informar, né, alguns links que a gente tem, alguns canais. Então, a intenção, né, agradecer de verdade a Natan, Júlia, Marcelo pela disponibilidade, por essa troca, tá, com vocês. E dizer, só reforçar que a intenção da comunidade é justamente essa, que a gente compartilhe, tire dúvidas, troque informações, né, conhecimento aí quanto a ferramentas sobre o nosso dia a dia, né, na área de qualidade, na área de teste, e aproveitar para compartilhar aqui, dizer que, né, a gente tem um grupo no WhatsApp que foi justamente, não foi bem no início, mas assim, extremamente ativo, as pessoas mandam perguntas, mandam dúvidas, abrem para discussões, né? Sugerem temas para poder a gente discutir aqui, então fica aí nosso canal. Nossos encontros, né? A gente colocou logo o segundo botão aqui, né? Que tá, principalmente por conta desse contexto da pandemia, a gente está com mais frequência tendo esses encontros. Como eu tinha dito logo no início, né? A gente está gravando esses encontros para disponibilizar, para oportunizar as pessoas, né? Para assistirem. O LinkedIn, o Medium, né, que a gente está publicando alguns artigos também, o Instagram também, que a gente criou conta agora em maio, né, para fechar, né, esse momento da gente, o Facebook, que foi logo quando começou mesmo, e informar que estamos disponíveis, tá? Lorena, Nayara, Vitor, Franklin, a comunidade como um todo, tá? É muito ativa, é muito participativa, então se tiverem dúvida, estamos disponíveis também, tá, gente? Obrigada, e só para a gente deixar registrado, como a gente sempre vem fazendo, quem quiser abrir o microfone aí para a gente fazer um registro. Pode ser? A câmera. Ativar. Eu falei o quê? O microfone, não foi? Ativar a câmera. Grava minha voz aí, Nai. Não entendi. O que, Franklin? Grava minha voz aqui, você mandou abrir o microfone, tem que gravar minha voz. Foi péssimo. 2 minutos. Foi péssimo. Vitinho, eu vou te pedir um favor. Você tem como registrar também? Porque, né, vamos... Peraí. Tá, fechada. Tá, gente, eu vou fazer uma contagem. Franklin foi pentear o cabelo. Justamente isso. Tá? Eu nem passei um batom hoje, Franklin. Mó loucão aqui. Quem quiser desativar... É a câmera, né, gente? Eu falando no microfone. É ansiedade, viu? Bora lá. Vou fazer uma contagem aí. 1, 2, 3. Vários alunos eu tô vendo.
Quer que tire outra? Quero sim. 1, 2, 3, Tá que sair bom. viajando aqui. Agora 1, eu A 2, vou primeira 3. nunca sai bem. E já. Então eu tirar outra, peraí. Tira que a gente compara que fica melhor. Para lá. Em 5, 4, 3, 2. Massa. Próximo, pessoal. Galera, queria falar que podem contar com a gente, então, Nai já tem meu número. Se quiserem marcar alguma outra conversa ou tocar algum outro tema, tem também outra pessoa, né, na equipe de qualidade. Também eu gostei muito da troca de vocês. Quando vocês falam, também falam muitas ideias legais que no final, Luna e Natan também escrever alguma ideia até para implementar na Cubos. Então, isso também é muito bom. E se tiver algum evento interno que eu acho que possa ser legal para vocês participarem, eu vou compartilhar. Ótimo. Tá bom. Inclusive, agradecer, tá, Júlia? Nas dicas lá de tecnologia, eu compartilhei, inclusive, com as turmas, com a galera, assim, que eu conheço, algumas dicas, né, que Júlia, que a Cubos terminou dando. E uma das dicas foi justamente essa questão de participação da comunidade, essa interação mesmo entre os profissionais e momentos, encontros, assim, de discussão. Então, obrigada pela lembrança aí do GTS, né, como uma super dica de tecnologia. Sim. E agradecer, tá, de coração aí por lembrar da gente, e a intenção é justamente essa, tá? Contem com a gente também. Valeu. Vem com a gente aí nos próximos meses, hein, gente? Temos agenda, temos bate-papos, tech talk. Vocês estão dentro, estão super convidados aí para todos os momentos. Tá bom? Muito bom. Obrigada. Obrigada, valeu. Valeu, pessoal. Bora fazer Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Até tchau. mais. Falou.